Olá, nós hoje vamos falar das diferenças entre os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos. É de salientar que os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos, os dois servem para indicar a posse de algo sem mencionar o substantivo. Quanto aos seus significados, todas as formas dos adjetivos possessivos e dos pronomes possessivos têm os mesmos significados. Por exemplo, o my é equivalente ao mine. O my significa meu, meus, minhas, etc. E o mine também, meu, minhas, etc. O your significa seu, vosso, vossa, assim também como o yours. O it não tem uma forma equivalente para os pronomes possessivos. O her, que significa dela ou dela, quer dizer. O hers também, que significa dela. O our, que significa nosso ou nossa. O ours, que significa também nosso ou nossa. O theirs, que significa deles ou delas. Então, com essa tabela nós conseguimos perceber que os significados são os mesmos para os adjetivos possessivos e para os pronomes possessivos. Então não existe uma diferença entre os significados quando está-se a falar de adjetivos possessivos e pronomes possessivos. A diferença se encontra na colocação desses pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos. Eles não são colocados nos mesmos lugares dentro das frases. E o que é que acontece? Quando se fala de adjetivos possessivos, eles devem sempre estar lado a lado com um substantivo. Por exemplo, a laranja, nós temos marcados os adjetivos possessivos. Percebam que sempre, em todos esses exemplos, ao lado do adjetivo possessivo, nós temos um substantivo. Por exemplo, depois do my, temos o phone. Phone é um substantivo. No primeiro exemplo, nós temos my phone. No segundo também, my phone. O phone, neste caso, é substantivo. No terceiro exemplo, her phone. Novamente, nós temos um adjetivo e de seguida um substantivo. Your desk, novamente, adjetivo, substantivo. Their dog, adjetivo, substantivo, novamente. Então, os adjetivos possessivos, eles sempre funcionam quando estão lado a lado com os substantivos. Agora, quanto aos pronomes possessivos, esses que estão marcados a azul, eles não funcionam lado a lado com os substantivos. Podemos perceber aqui que em todos os exemplos, eles não estão lado a lado com nenhum substantivo. Por exemplo, mine is there. O is não é um substantivo, é uma forma do verbo to be. Embaixo, no segundo exemplo, também temos o mine, e o mine não está a ser usado ao lado de um substantivo. Temos o mine ali no final. There is mine. O outro exemplo que temos é hers is here. Novamente, não temos um substantivo logo lado a lado a ser usado. Não temos um substantivo lado a lado com o pronome possessivo. O yours também não está a ser usado lado a lado com um substantivo. O theirs também não está a ser usado lado a lado com um substantivo. É de salientar que os pronomes possessivos, eles servem também para além de indicar o sujeito na frase, a posse do sujeito na frase, eles também funcionam como uma forma de não repetir o que uma vez foi dito. Por exemplo, ao invés de dizer my phone is there,
pode-se dizer mine is there. Esse mine se refere ao my phone. Então, em vez de colocar my phone is there, pode-se colocar mine is there. Claramente que aqui está-se a falar de um contexto em que já se falou do substantivo, neste caso o phone. Já se referiu antes a esse substantivo. Temos outro exemplo. There is my phone. Eu poderia dizer there is mine. Esse mine se refere ao my phone. Aqui traduzido é lá está meu telefone. Na primeira frase. Na segunda, lá está o meu. Neste caso, refere-se ao telefone. Na primeira frase, meu telefone está lá. A outra parte, meu está lá. Neste caso, meu refere-se ao telefone. Então, o que acontece? Esses pronomes possessivos, eles acabam por conter dentro de si os adjetivos possessivos. Quis dizer, sim, o adjetivo possessivo e o substantivo. É por isso que não se coloca o substantivo depois de um adjetivo possessivo. Her phone is here. O telefone dela está aqui. A outra parte, dela está aqui. Neste caso, o telefone dela está aqui. Your desk is here. Sua carteira está aqui. Outro lado, sua está aqui. Neste caso, refere-se à carteira. Their dog is there. A carteira, quer dizer, o cão deles está lá. Deles está lá. Deles ou delas está lá. É o mesmo. Neste caso, se referir ao cão. Então, é tudo por hoje. Espero que esta aula seja produtiva para todos vocês.